Adão e Eva estavam em silêncio. O céu, que antes brilhava com cores que pareciam cantar, agora parecia mais distante. O sol se escondia atrás de nuvens cinzentas e a brisa que antes acariciava suas faces agora era fria, áspera. Era o toque da separação. Eles sabiam. Aquela era a última vez que veriam o Éden. A última vez que sentiriam a presença de Deus tão próxima, tão viva. Atrás deles, os portões do paraíso se fechavam, e diante deles o anjo do Senhor, com uma espada flamejante, guardava o caminho da árvore da vida. A chama da espada cortava o ar, como se dissesse: o caminho de volta não está mais aqui. Adão olhou para Eva. Ambos estavam vestidos com as peles que o próprio Deus havia feito. E naquele gesto, tão simples, tão profundo, havia o símbolo do amor que cobre a vergonha, da misericórdia que supera o juízo. A chuva caiu pela primeira vez. E enquanto as gotas molhavam o solo, Adão e Eva choraram. Suas lágrimas se misturaram à terra, como se a criação inteira chorasse com eles. Mas no coração de Eva, uma semente germinava, a lembrança da promessa. Da mulher nascerá aquele que esmagará a serpente. Havia dor, sim, mas havia também esperança. Aquela não era apenas a história da queda, era o começo da redenção. Adão e Eva deram seus primeiros passos fora do Éden. O chão era duro, o vento frio, o horizonte desconhecido. Mas cada passo era acompanhado pelo olhar de Deus. Mesmo do lado de fora, Ele ainda estava com eles. Não mais no jardim, mas no coração. O Éden ficou para trás, mas a história da humanidade acabava de começar. O Éden já era apenas uma lembrança, um eco distante na mente de Adão e Eva. Agora, diante deles, havia apenas terra bruta, pedras, frio e o silêncio pesado de um mundo que começava do nada. Pela primeira vez, eles sentiam o peso da sobrevivência. O solo não respondia facilmente. As sementes demoravam a brotar, o corpo cansava e a mente se enchia de saudade. Adão, que um dia havia dado nome aos animais e andado com Deus, agora usava suas mãos calejadas para tentar controlar uma terra rebelde. E cada golpe que dava na madeira era como um grito silencioso, um lembrete da perda, mas também um ato de fé. Eva, ao lado dele, trazia no olhar a força que nasce da dor. Ela aprendera a transformar o medo em amor, a ausência em esperança. E quando finalmente segurou em seus braços o primeiro filho, Caim, ela chorou. Chorou porque, naquele choro de bebê, ela ouviu o eco da promessa. Da mulher nascerá aquele que esmagará a serpente. Ela não sabia quando, nem como, mas acreditava que a vida ainda era o sinal do amor de Deus. O mundo agora era vasto, selvagem e incerto. Havia beleza, mas também dor. O nascer do sol ainda era majestoso, mas vinha acompanhado da luta, do suor e do medo. Adão e Eva sentiam a cada dia a distância do Criador. Mas em certos momentos, quando o vento soprava suave entre as árvores, ou quando as estrelas cintilavam em silêncio, parecia que o Éden ainda sussurrava, como se Deus, mesmo distante, ainda dissesse: eu estou aqui. E assim, o primeiro mundo nasceu. Entre lágrimas e risos, entre dor e esperança, um mundo imperfeito, mas cheio de propósito. O homem havia caído, mas o plano de Deus ainda estava de pé. Os dias passaram, e Adão e Eva viram seus filhos crescerem sob o mesmo céu que um dia testemunhou o Éden. Caim, o primogênito, era forte, determinado, de olhar firme. Trabalhava a terra como o pai, e cada colheita parecia uma pequena vitória contra o solo amaldiçoado. Mas dentro dele havia algo silencioso, inquietante, uma sombra que crescia, lenta e disfarçada. E Abel, o segundo filho, era diferente. Sereno, contemplativo, de alma sensível. Enquanto Caim enfrentava o chão, Abel cuidava dos rebanhos. E ao olhar para o céu, ele via mais do que nuvens. Via a presença de Deus.
Com o tempo, chegou o dia da oferta. Cada um traria o melhor do que possuía. Caim trouxe frutos da terra, Abel o primogênito de seu rebanho. Ambos se aproximaram do altar. Ambos ofereceram algo, mas apenas o sacrifício de Abel foi aceito. Caim sentiu o coração queimar, mas não de fé, de raiva. O orgulho ferido, o ciúme, a sensação de rejeição. O mesmo veneno que um dia envenenou o Éden, agora se espalhava dentro dele. Deus o advertiu em sua alma. O pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Mas Caim não ouviu. Ou talvez tenha ouvido e escolhido ignorar. Naquela tarde, ele chamou Abel para o campo, e o campo, que antes conhecia apenas o som do vento, conheceu o som da violência. A terra bebeu o sangue de Abel, e pela primeira vez, o mundo sentiu o peso da morte. A voz de Deus ecoou novamente: "Onde está teu irmão?" Mas Caim respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" O silêncio que se seguiu foi terrível. A terra chorou, o céu se calou, e o coração de Deus se entristeceu. Adão e Eva choraram o filho que perderam, e também o filho que se perdeu. Foi ali, entre sangue e lágrimas, que o homem percebeu: o verdadeiro inimigo não estava mais na serpente, estava dentro dele mesmo. A humanidade havia conhecido o bem e o mal, e agora vivia entre os dois. O sangue de Abel não se calou. Ele clamava da terra, como uma voz que ecoava até o céu. Um grito de inocência, um lamento que cortava o silêncio do mundo recém-nascido. Deus ouviu esse grito e olhou para Caim, aquele que havia deixado o amor ser substituído pela inveja. A voz do Criador soou profunda e terrível: "Maldito serás da terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Serás fugitivo e errante." E assim começou o exílio dentro do exílio. Caim se afastou, andando por terras vazias, perseguido não por homens, mas por sua própria culpa. Ele tentou construir cidades, tentou recomeçar, tentou esquecer, mas o eco do sangue ainda o seguia, lembrando-o de que a morte havia entrado no mundo por suas mãos. O tempo passou, e os filhos de Caim cresceram. Criaram ferramentas, ergueram tendas, inventaram a música e o ferro. O mundo parecia avançar, mas a sombra do pecado também crescia com ele. A violência se espalhou como fogo em palha seca. Os homens começaram a lutar, dominar, matar. O coração humano se tornava frio, ambicioso, distante da voz que um dia falara no jardim. E no meio de tudo isso, Adão e Eva envelheciam. O peso do tempo caía sobre seus corpos, e a saudade do Éden era como uma ferida que nunca cicatrizava. Mas mesmo entre lágrimas, uma nova vida surgiu. Eva deu à luz outro filho, Sete. E ao olhar para ele, ela disse com voz trêmula: "Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou." Foi como uma centelha reacendendo nas cinzas. A esperança, ainda que ferida, ainda que frágil, voltava a respirar. Através de Sete, nasceriam aqueles que buscariam novamente o nome de Deus. Homens que, mesmo num mundo corrompido, ainda levantariam os olhos ao céu e diriam: "Senhor, tem misericórdia de nós." O sangue de Abel ainda ecoava, mas agora esse eco se misturava ao som da fé. Uma fé que prometia que um dia o sangue inocente seria derramado não em crime, mas em redenção. A história do homem seguia seu curso. A terra se enchia de vida e de dor, mas o plano divino ainda caminhava em silêncio, tecendo, passo a passo, o fio da salvação. Os anos se tornaram séculos. O mundo se encheu de vida, mas também de escuridão. Os descendentes de Caim espalharam cidades, arte, armas e orgulho. Mas entre eles, os filhos de Sete, os que ainda chamavam o nome de Deus, mantinham acesa uma pequena chama. Foi o início da fé. Uma fé simples, mas viva, nascida da dor, sustentada pela esperança. O sangue de Abel, o arrependimento de Adão, as lágrimas de Eva,
Tudo parecia convergir em uma mesma promessa, de que um dia o próprio Deus pisaria sobre a serpente. A humanidade crescia e o mal também. Mas Deus observava, silencioso, paciente, amoroso. Ele via os que se corrompiam, mas também via aqueles que ainda acreditavam. Homens como Enos, que invocou o nome do Senhor. Como Enoque, que andou com Deus até ser levado por ele. E como Noé, que viria depois, herdeiro da mesma fé que nasceu no coração de Sete. Mesmo em meio à corrupção, a promessa viva seguia. Ela atravessava gerações, resistia ao tempo, desafiava o pecado. Era o lembrete de que Deus nunca desistiu da humanidade. E em algum ponto distante da eternidade, essa promessa se tornaria carne. O descendente prometido pisaria sobre a serpente, restauraria o que foi perdido e abriria novamente o caminho de volta ao Pai. O Éden havia sido fechado, mas o coração de Deus nunca se fechou. Desde o primeiro dia, desde a primeira queda, desde a primeira lágrima, ele já planejava o reencontro. E essa história, a nossa história, ainda está sendo escrita. Porque mesmo quando tudo parece perdido, a promessa ainda vive e o Criador ainda sussurra entre as eras e os ventos. Eis que faço novas todas as coisas. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.